Fala pessoal! A mão no meio da câmera é o estilo. Bem, esse vídeo aqui que você vai estar vendo agora ele é um vídeo de um trabalho que eu tive que fazer com o pessoal lá da faculdade sobre educação, política e sociedade. Foi um vídeo falando muito sobre a questão dos povos nativos do Brasil. A gente entrevistou, no caso, duas estudantes da Universidade Federal de São Carlos de Sorocaba. A gente entrevistou duas alunas que são, né, de povos nativos, que estão estudando na faculdade. E a entrevista ficou bem legal e ela trata sobre um tema que eu acho muito importante. Então, como a gente fez um vídeo de 30 minutos de entrevista só para o trabalho, eu falei, cara, eu acho que é bom pelo menos postar no canal, assim, talvez quem segue pelo menos veja o vídeo, né? Pode ser interessante. Então, se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e não sabe sobre o que é, eu te peço, só assiste o vídeo, por favorzinho. Vê do que se trata. É muito interessante, é uma entrevista bem legal. Compartilha. Se você não for assistir, pelo menos compartilha com alguém que possa assistir. Entendeu? Só isso que eu tô te pedindo. E é isso. Eu peço de coração que você assista esse vídeo. Se você não quiser assistir, pelo menos manda pra alguém que vai assistir. E ficou muito legal a entrevista. É muito tocante. E é isso. Eu deixo vocês com o vídeo aqui agora. Beijo. Até o próximo vídeo do canal, que daí vai ser eu de fato gravando. Até mais. Hoje aqui eu estou entrevistando a Gabriela e a Kelly. Eu gostaria de perguntar para as duas há quanto tempo vocês estudam na UFSCar? Eu entrei em 2019. Foi em 2019. Sim. Você, Kelly? Eu entrei em 2016. Na época eu estava fazendo graduação em turismo, porém em 2022 eu mudei de curso, então entrei para pedagogia. Eu entrei 2 anos e meio na pedagogia. Você está na pedagogia, Gabriela? Pedagogia Também. Por que vocês escolheram esse curso? Na verdade, eu escolhi o turismo porque eu queria muito estudar o turismo. Como dizer, na época, eu queria viajar e tal, conhecer o mundo. Mas chegando aqui não era bem isso, né? Então eu tive que aprender o que é turismo de verdade. Então, aí eu gostei do curso de turismo, sim, gostei bastante. Tanto que eu não queria desistir por várias questões, né? Então eu tive que mudar na última hora. Mas a segunda opção veio para mim, a pedagogia. Então eu escolhi a pedagogia, eu tinha passado em 2, na verdade. Em Campinas eu passei em arquitetura, porém eu escolhi a pedagogia por conta que eu acho que eu tive mais influência, né? Por conta que meu pai já era professor, então eu acho que em alguma coisa eu me adaptei. Aí eu vou escolher pedagogia, né? Então, já que eu tenho mais, assim, influência um pouco, né? Com meu pai, então eu tô gostando bastante da pedagogia agora. Mesmo com saudade do outro curso, mas eu tô gostando bastante. E você, Gabriela, tem pessoas na sua família que já trabalham nessa área da pedagogia? Não, sou a primeira. Você é a primeira? Na verdade, a pedagogia foi a minha segunda opção, né? Na verdade, a minha primeira opção eu queria fazer enfermagem. Mas aí, com o tempo, eu acabei me envolvendo assim, na educação, né? Então, acabei gostando de trabalhar com as crianças. Então, eu decidi prestar vestibular, né? Para o curso de pedagogia. E eu estou gostando bastante do curso, acredito que, na verdade, estou aprendendo bastante, né? Porque aqui na UFSCar a gente aprende novos métodos, né? É muito totalmente diferente, como que eu posso falar, de uma outra pessoa que estudou, tipo, em uma escola particular, né? Então, estou gostando bastante. Vocês foram as primeiras da família de vocês a entrar na faculdade? Não, eu tenho uma irmã, que ela é psicóloga, ela se formou na UFSCar de São Carlos. Tenho 2 primas também que são cirurgião dentista. E eu tô fazendo pedagogia agora. Eu sou a primeira ainda. Mas vieram seus irmãos? Isso. E por que vocês escolheram a UFSCar? Bom, quando
Bom, a UFSCar, na verdade, quando eu escolhi foi por influência mesmo, né? Pela minha irmã, como ela estudava em 2015, e ela falou, quando for fazer vestibular, escolhe a UFSCar, porque a UFSCar é melhor, né? Tem um ensino muito qualificado, né? E aí eu acabo escolhendo a UFSCar. Você vê esse ensino qualificado para te diz? Eu vejo, sim, eu aprendi bastante. Você? Eu escolhi a UFSCar porque, na verdade, eu não conhecia a universidade. Eu conheci através dos meus professores que, na época que eles disseram para os alunos, né, do ensino médio, que estava chegando uma carta, né, de divulgação das universidades nas primeiras chamadas. Aí meus professores me chamaram, né? Você teria interesse de ir nessa universidade? Ele é particular, você pode ter vários... Você pode ir lá, adquirir vários conhecimentos, se isso te interessar. Tá, eu conversei com meus pais na época, né, que eu queria fazer, porém eu UFSCar, eu nem sabia onde ficava. Aí eu pesquisei bastante, né, onde ficava a universidade UFSCar, né, que eu nunca tinha ouvido falar. Pesquisei onde ficava e também por ser um sonho de querer ir um dia, né, para São Paulo. Eu falei, nossa, ficando em São Paulo, tenho que conhecer São Paulo também, né? Aí, meus professores, outro dia, né, conversei, chamei meus professores que eu queria. Claro, né, que eu vou. Porém, eu tive que fazer prova em Manaus, né, que é a primeira prova aplicada em Manaus. Aí eu me preparei durante, acho que 2 meses antes, né, para vir fazer a prova. Então, eu escolhi porque por influência dos meus professores, né? Mas depois eu recebi apoio da minha mãe e do meu pai também, para vir conhecer a universidade. E eu tô gostando bastante, então desde aí eu não reclamo nada da universidade. Assim, fui bem recebida aqui dentro da universidade, tanto pelos colegas também, então tô gostando bastante. Acho que é isso. Você, Gabriela, como que foi entrar aqui? Pra mim, no início, né, ficou um pouco... Pra mim foi um pouco diferente, né, porque a gente veio de uma cultura diferente, né, aqui o ambiente também é totalmente diferente, né, mas como a Kelly falou, eu fui bem recebida pelos colegas, né, também pelos professores. Mas, assim... Quando a gente chega aqui na universidade, a gente percebe um olhar, né, nas pessoas que, querendo ou não, acabam se julgando, né, pelo olhar, né, e, tipo, muitas vezes a gente até recebe perguntas, né, nossa, a gente achava que vocês não usam roupas, né, só usam trajes indígenas, né, enfim, essas coisas, assim. Vocês possuem alguma língua nativa ou sempre falaram português? Bom, a língua da minha mãe é Baniwa e do meu pai é Tariano, né? Mas assim, eu não falo a língua indígena, mas assim, eu entendo. Eu falo. Eu aprendi a falar português desde meus 9 para 10 anos. Eu aprendi porque eu tive contato com outros colegas. Mas a minha família toda fala. Mas meus irmãos também falam português, aprenderam, né, a falar, mas nunca deixaram de falar a língua, porque meus pais sempre falavam que era importante você aprender várias outras línguas e idiomas, né? Não esquecer da sua própria, sabe, da materna, porque além de você aprender outra língua, é ela que te mantém, sabe? Aí eu sempre levo isso comigo. Tanto que várias pessoas me perguntaram se eu falo a minha língua ou não. Eu falo que sim. Porque eu só não falo porque aqui não tem com quem conversar, né? Assim. Porque se eu pudesse, eu falava. Claro que eu tenho colegas que falam comigo e eu falo. Então, eu não me escondo nisso. É a minha identidade, né? Então, se ninguém me perguntar ou
querer saber da minha história, eu também não vou dizer, né? Porque a gente não acaba falando assim, né? Com uma pessoa de quem a gente é. Esse conjunto de saberes, vocês consideram que tem sido perdido com essas interferências? Eu acho que pra mim sim. Por exemplo, os meus sobrinhos, agora os pequenos, às vezes, talvez nem sabem o que é festa nacional. A minha mãe tá viva hoje. Bom, se ela assim falar agora para os meus sobrinhos, com certeza eles vão entender. Mas e os próximos, por exemplo? Quem que vai falar sobre essas coisas que a minha mãe faz hoje em dia, eu aprendi muito com ela. Porém, se ela falecer, quem vai ensinar? Eu tô longe de casa agora. E os meus sobrinhos, quem? Aí fica muito difícil, sabe? Não tem como, né? Aí vai desaparecer, né? Bastante por isso. Mas não vai partir só de mim, então tem que partir de um conjunto, né, um coletivo. Essa questão da evangelização, né, quando chegou lá na aldeia onde eu moro também, né, acabou essa questão de festa, né, antigamente tinha a maloca e lá eles faziam rituais da bucuri, né, enfim. Então, depois que chegou, acabaram perdendo esse costume, né, de fazer rituais, de fazer da bucuri, né. No caso, o da bucuri, ele é quando é tempo de colheita. Então, aí hoje em dia já não existe mais isso, né. Então, essa transmissão de conhecimento que vem se perdendo, como é que ela se dava antes? Como é que os povos de vocês, o povo de vocês, transmitia esse conhecimento? Os antigos, né? Os antigos, eles passavam o conhecimento dele para os filhos, e os filhos passavam mais novos, e assim indo, né? Hoje em dia não existe mais isso. Por quê? No entanto, eu falo isso por mim, né? Hoje em dia, eu, na minha família, assim, a gente não fala a língua indígena, né? Eu e minhas irmãs não falamos a língua indígena. A minha mãe fala ainda, o meu tio fala a língua indígena. Eu tenho primos que também falam a língua indígena. Já a gente já não fala a língua indígena. Acredito que aos poucos foi se perdendo isso, né? Inclusive, hoje em dia a gente tenta até estudar, né? Mas assim, é muito mais difícil, né? Então, esse costume a gente acabou perdendo, né? Enfim. A questão do benzimento, por exemplo. Os antigos passavam o benzimento para o filho mais velho, né? Então, no caso, o filho mais velho teria que passar o quê? Para outra pessoa. Hoje em dia não existe mais o benzimento, né? O benzimento hoje em dia acabou ficando esquecido. No caso, só quem sabe o benzimento é o cacique e o pajé. Bom, a minha, que eu me lembro, né? Assim, da minha família, o conhecimento sempre é passado, digamos assim, dentro da conversa, né? Acho que isso depende de cada família, né? Como que isso pode ser transmitido. Que eu me lembre, a minha mãe sempre conversava com a gente numa roda, assim. Ela sempre fazia café da manhã para chamar os filhos, digamos assim, pra, né, conversar. Eu sempre falta disso. Era gostoso esses momentos? Era muito gostoso. Aí ela conversava, né, enfim, sobre o nosso crescimento, principalmente, o que a gente tem que fazer enquanto nós que vivemos aqui na aldeia, sabe? Ela sempre dizia, quando o cacique falar alguma coisa, tipo, vamos fazer aquilo, vocês têm que estar ali participando. Por exemplo, eu sempre participei do trabalho coletivo da comunidade. Então, o que a gente fazia? O cacique sempre fazia, vocês têm que trazer suco, alguma comida de doação para que depois essa comida se ajunte e todo mundo comer depois. Então, assim funcionava, né? Então, eu sempre me lembro, quando a minha mãe dava conselho, ela sempre fazia assim, quando os mais velhos chamar a atenção de você tem que obedecer. Porque o que ele está falando para você é pro seu bem.
Então, por exemplo, o trabalho coletivo ele funciona assim, né? Pra mim, então, eu lembro disso. Aí quando eu lembro dessas conversas com a minha mãe, eu sempre fico pensando, tipo, onde que isso vai me levar, né? Aí hoje em dia eu olho pra trás e falo, isso é muito importante, sabe? De ter passado esse conhecimento. O que a minha mãe queria dizer é que trabalho em coletivo é sempre mais assim, ela tem mais, como eu posso dizer? Ela é mais unida. O trabalho coletivo ela é mais unida. Isso quer dizer que você não depende só de você. Então você tem que depender de outras pessoas também para você conseguir, né, se manter ali, sabe? E uma comunidade, digamos assim. Você tem que ajudar, você tem que ser participativo, né? Tem que colaborar. Que a aldeia precisar, você tem que estar lá, sabe? Ajudando. Não só com a aldeia, mas com alguns, se quiser trabalhar com algumas coisas também, tipo programas sociais, tem que estar lá, sabe? Observando, participando, né? O que o cacique ou quando eles oferecem algum tipo de trabalho, assim, tem que estar lá sempre, sabe? Aí eu me lembro disso, que pra mim, assim, sempre foi presente, foi isso, sabe? Meu pai sempre falava, nossa, você tem que ser assim, vocês têm que se preparar para a vida, tanto aqui ou um dia se vocês forem fora de casa, sabe? Aí hoje em dia, meu pai já faleceu há 2 anos e meio atrás, então eu sinto falta dessas falas dele, né, que ele falava muito, nossa, vocês têm que estudar, sabe? Não para só conhecer a aldeia, mas para vocês irem fora dela, então conhecer o mundo de você. Aí eu fico pensando nisso hoje em dia, como a coletividade faz muita falta aqui, sabe? Eu sei que quando eu vim pra cá, eu quebrei muita cara, sabe? Porque eu achei que fosse como viver na aldeia, sabe? Mas aqui, como a cidade é muito grande, né? Então você tem que ser você mesmo, ser sozinho no seu mundo, você é individual. Então, acho que eu aprendi um pouco, sabe? De ser um pouco individual, como na aldeia. Porque na aldeia você é muito coletivo, às vezes. É você e os outros. E aqui não, aqui você muitas vezes é sozinho, sabe? Então, isso pra mim parece ser um equilíbrio de qualquer forma, sabe? Uma oficina. Mas, como eu falei, né? O conhecimento já dos antigos não é mais passado para nós, né? O que eles aprenderam no passado, né? Não chegaram a passar, né? Para nós mais novos, né? E a diferença no modo como vocês aprenderam com eles, com o modo como vocês aprenderam nas escolas ou mesmo aqui na universidade? Como eu falei, né? No primeiro, meu pai foi professor. Desde a minha infância eu tive momentos com meu pai, né? Viajando para aldeia, para ele trabalhar. Então eu sempre meio que presenciei, né? Esses momentos. Então eu vivi em escolas, são aprendizagens diferentes, né? Já tive escola em palha, já tive escola debaixo da árvore, então era sempre uma mudança. Então, hoje em dia, quando eu vim pra cá, é que a gente tem, às vezes a gente se influencia bastante por outras realidades, né, digamos. Quando eu vim pra cá, eu tive muito em mente aqueles filmes que passam na TV, sabe? Eu tive bastante, nossa, vai ser diferente, vai ser divertido. Mas
Só que quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito triste, né? Porque eu cheguei num lugar que eu não conheço ninguém, né? Digamos, onde você é sozinho, como eu falei, né? Não conhece ninguém. Aí eu fiquei muito triste, né? Em questão disso, mas hoje em dia eu fico, nossa, é um lugar diferente, então vamos se adaptar, né? Ao momento, o tempo, tudo. Então eu tive que pensar muito. Eu chorei bastante, sim, quando eu vim, né, conhecer tudo mais. Mas hoje em dia eu tô mais me adaptando ainda aos poucos. Eu digo aos poucos ainda porque não é 100%, né? Então, sim, aprendizagens são muito diferentes, sabe? Daquelas que a gente recebeu, sabe? Muito diferente mesmo. A adaptação aqui também tem sido difícil? No início foi bem complicado, né? Começando, acho que pelo frio, né? Sei lá, é muito quente mesmo. Então aqui é bem frio, né? Então, e enfim, também morando sozinho, morando com outras pessoas que a gente não conhece na vida, né? São várias mudanças que aconteceram, então a gente teve que se adaptar, né? Hoje em dia eu já me acostumei. E o mundo acadêmico da universidade, vocês tiveram que passar por esse processo de adaptação também? Sim. Bom, eu falo por mim, né? Quando eu cheguei aqui foi um processo bem difícil. Era muito texto e lá a gente não tinha aquele costume de ler livros assim, né? Eu lia de vez em quando, assim, não vou mentir. Então aqui eu tive várias dificuldades, né? Também nas questões das interpretações, às vezes não entendia o que o professor falava, o que estava explicando, então eu tive bastante dificuldade, né? Mas no primeiro ano os professores assim me ajudaram bastante, né? E aí eu fui começando a entender, enfim, hoje em dia eu já me adaptei com essa rotina, né? E como vocês não são daqui, há quanto tempo vocês estão em São Paulo? Bom, eu entrei em 2019, né? Veio a pandemia, então eu voltei para minha cidade, retornei em 2022, 2023. Ano passado cheguei a ter um concurso, então retornei esse ano, acho que 19, 4. Quase 7 para 8 anos que eu tô aqui. Vocês sentem falta da família? Eu sinto. Sinto falta da família, da culinária, porque a nossa culinária é o peixe, o açaí, a farinha e a pimenta, né? E aqui não. Não que a gente não coma carne, frango, arroz, feijão, essas coisas, mas o que sempre está presente lá no meio é o peixe, o chibera, que é a água, a farinha, o açaí, essas coisas. Então, eu sinto bastante, sim, saudade da minha família, dos meus sobrinhos, da comida, como a Gabriela falou, então faz muita falta. Da aldeia também eu sinto, que é que eu particularmente aqui eu me sinto presa. Não conheço ninguém, não visito ninguém, então a gente praticamente fica em casa, trancado, então sinto falta bastante de ficar no quintal, de sentir o vento, ficar na rede assim, ou ir na roça, ajudar, sabe? Eu sinto essa falta, sabe? Me sentir livre, então. Como era o tempo quando vocês estavam lá com a família de vocês? Bom, basicamente eu vivia com minha família, né? A gente mora na cidade, mas assim, por parte da família da minha mãe, eles moram na aldeia, né? Sempre se dividia, né? Então na aldeia a gente tem a nossa roça, tem a nossa casa, né? A gente tem a nossa plantação lá. E na cidade a gente só estudava mesmo, né? Trabalhava. Como eu moro na aldeia, é muito diferente dela, né? Porque é todo dia. Tem que ajudar, fazer a roça, capinar. Basicamente isso. Eu não tenho esse momento. Eu fico na aldeia praticamente fazendo ajuda para minha mãe, sabe?
né, o que ela faz no dia a dia. Às vezes a gente faz artesanatos também no final de semana. Eu ajudo ela às vezes, né? Aí a gente fica lá com a família. Gabriela, você pertence aos Baniwas. Sim, Poderia falar um pouco mais sobre eles? Eu vi uma história sobre a pimenta. que é a pimenta juquitaia, né? No caso, a pimenta juquitaia, quem faz a pimenta são as mulheres, né? Inclusive, o professor perguntou, né, se as mulheres participavam de algum ritual. Olha, é sagrado, né? A mulher não pode participar de nenhum ritual, né? Somente o homem. O Libaniwa tem muitas plantações de pimenta, né? Para fazer a juquitaia, né? Que hoje é vendida aqui em São Paulo, né? E para fazer a juquitaia tem uma pimenta específica, que eu não estou lembrando o nome agora. O nosso povo também trabalha bastante com cerâmica de barro, artesanato, as mulheres, né? Principalmente, né? Aprender, mas é muito difícil, assim. Porque, assim, tem os baniuas e os curipapos. O que faz artesanato são os curipapos, que é basicamente igual ao baniua, né? A gente que é baniua, né? A gente trabalha mais com esse tipo da pimenta. O meu povo é ticuna, os magupas, né? Que a gente fala na minha língua, seria ovos pescados, né? O meu povo, eles são um povo mais coletivo, digamos assim. Por exemplo, a agricultura familiar lá funciona, porque toda a família que compôs uma família mais maior, eles trabalham junto, tanto nora, filhos, netos, então eles sempre fazem as suas roças grandes, né? A família toda. O que minha mãe planta pode ser para mim, para os meus sobrinhos e para os netos. Então, a nossa organização social funciona assim. O povo, ele tem a festa também, que é chamado festa de moça nova, né? A moça, né, recebe a primeira menstruação, então os pais fazem essa festa, né? Mas hoje em dia na minha aldeia não é muito frequente, né? Mas nas outras aldeias que é do mesmo povo, elas fazem. Eu acho que o que afetou mais a minha aldeia foi a evangelização, sabe? Hoje em dia parece que na minha aldeia não querem mais ver essas festas culturais ou ensinar as crianças mesmo, né, sobre os saberes, assim, das antigas, sabe? Querem acabar com tudo, sabe? Ali na minha aldeia tem mais igreja que outra coisa, assim, centro cultural, assim. Hoje em dia só recebem na igreja mesmo. O mundo acadêmico da universidade, vocês tiveram que passar por esse processo de adaptação também? Sim, bom, eu falo por mim, né? Quando eu cheguei aqui foi um processo bem difícil. Era muito texto e lá, não que lá a gente não tinha aquele costume de ler livros, assim, né? Eu lia de vez em quando, assim, não vou mentir. Então, aqui eu tive várias dificuldades, né? Também nas questões da interpretação, às vezes não entendia o que o professor falava, o que estava explicando, então tive bastante dificuldade, né? Mas no primeiro ano os professores assim me ajudaram bastante, né? E aí eu comecei a entender, enfim, hoje em dia eu já me adaptei com essa rotina, né? E as pretensões para a universidade? Só vai ser a graduação mesmo? Bom, eu queria fazer uma pós, né? Mas eu acho que agora eu só quero a graduação por enquanto. Você, cara? Bom, eu andei pensando, porque não pensar, né? Se futuramente, se eu conseguir me formar, né? Claro que eu quero fazer uma mais graduação, talvez, se Deus permitir isso, e fazer um pós. Eu tenho sim esse sonho de fazer, sabe? Sim, no começo eu tive bastante dificuldade, como ela falou também, né? Como a gente está num ambiente diferente, ensino diferente. Quando eu cheguei aqui, eu entrei no turismo, né? Eu tive, sim, minhas dificuldades, né? Dentro da sala de aula, eu tive bastante.
Até porque, como foi a primeira graduação, eu não conheci vários colegas, eu não tinha colega dentro de sala de aula, então eu tive bastante dificuldade. Fazia minhas atividades sozinha. Quando eu tive dificuldade, assim, eu chamava os professores mais próximos de mim, né? Conversava, eles me ajudavam também. Porém, eu tive muito dificuldade de fazer amizade. Então, isso me dificultou bastante de fazer, assim, outras matérias, de ir seguir mais pra frente. Então, quando eu entrei na pedagogia, foi mais de leve pra mim, porque talvez eu tinha aprendido que eu teria feito, né, na outra graduação. Aí eu comecei a fazer amizade, né, com os colegas. Eu fiz bastante colegas, né. E não só a gente tem dificuldade das humanas, né, mas como também tem nossos colegas que fazem exatas, né. E inclusive eu tenho alguns colegas, né, que fazem engenharia e eles contam, né, que dentro da sala de aula, quando tem um trabalho em grupo, a maioria do pessoal não quer escolher eles porque pelo fato tipo, de entender que eles não sabem de nada, né? Então, e aí como a gente fala, né, que a gente veio de uma educação totalmente diferente, né? Inclusive tem colegas que falam que, nossa, tipo, tal assunto pegaram no fundamental e a gente pegou no médio, né? Então, tem várias dificuldades, né? Todos nós, né, estudantes, a gente tem feito, né? Mas, assim, desde o momento que a gente ingressa na universidade, a gente tem o apoio da monitoria de tutoria, não conheci, né? Que dão aula de português, né, matemática, enfim, as coisas.